E aí, meus queridos, há quanto tempo? Como é que vocês estão? Eu fiquei o mês de janeiro um pouco apagado e um pouco de fevereiro também. Mas o importante é que agora, em 2019, o canal voltou ativa e vai estar como, ó, nervoso, minha gente, vai estar com tudo. E só não vai ter vídeo bom como esse vídeo aqui vai ser top. Eu vou falar sobre o jogo mais incrível, bombástico, que já lançou nesse mundo, desse Brasilzão, que é o Resident Evil 2. Esse jogo é tão incrível que ele chegou a vender 4 milhões de cópias, sendo um dos jogos que foram mais vendidos da franquia na época. Porque além de carregar o nome do jogo, ele conseguiu ultrapassar o primeiro. O negócio é tão foda que quando tu abre a capa do jogo, tu já encontra 2 CDs. E por que tem 2 CDs aqui? E esse aqui não é o jogo, tá? É um livro que eu uso pra anotar. Mas se alguém tiver o jogo e quiser me doar, sim, ó, aceitaria de coração. E a história começa no dia 29 de setembro com a nossa querida Claire saindo para Raccoon City para encontrar o seu irmão Chris Redfield. Então logo no começo do vídeo do jogo ela chega de moto no posto e aí ela dá uma parada e ela vê um rapaz mordendo o outro. Quando ele para de morder e se vira pra ela, ela vê que o cara tá meio morto. Ela meio que se apavora, ela corre e quando ela vai para a porta, ela encontra o nosso lindo Leon, que ele acaba tirando no zumbi e acaba matando ele. Já no começo do vídeo do Leon, ele chega na cidade, ele percebe que tá tudo muito silencioso, ele não sabe o que tá acontecendo, e aí ele sai do carro e aí ele vê que tem várias pessoas em volta dele. Ele pede pro pessoal se afastarem, mas ele vê que ninguém responde, e aí ele corre, e aí ele se encontra com a Claire. E é isso uma coisa que eu achava sensacional do jogo pra época, porque eles pegavam a perspectiva de 2 personagens e colocavam na história. Por isso que tinha 2 CDs. Apesar de que existe uma ordem correta, que seria jogar primeiro com a Claire e depois com o Leon, porque influencia certas coisas no final do jogo, como por exemplo, por começar o jogo com o Leon, a Ada acaba morrendo, e se tu começar o jogo com a Claire e depois com o Leon, a Ada finge a morte dela. E por muitos anos, os fãs ficaram perguntando qual é o final verdadeiro, até chegar o Resident Evil 4, que mostrou que realmente era ela fingindo a morte. Uma coisa interessante do jogo é que o Resident Evil 2 ele iria se chamar Resident Evil 1.5, porque ele seria após o 2. Isso é óbvio. Uma coisa interessante é que Resident Evil 2 se chamaria Resident Evil 1.5, ele teria outros personagens, só que o diretor Shinji Mikami, ele acabou achando o jogo um pouco chato, então ele decidiu tirar tudo isso, e aí ele colocou essa nova história que ficou sensacional. E uma outra mudança que aconteceu no jogo, que eu acho que talvez seria muito interessante se não tivessem feito isso, é que o Marvin ele foi substituído, porque na ideia original ele era para ser o protagonista, eles substituíram o Marvin por certos motivos, pra colocar o Leon como protagonista, que funciona muito bem, porque até hoje ele é uma pessoa amada pelos fãs. Mas eu acho que seria interessante se o Marvin fosse o protagonista, porque Will Smith reina. Mas como tiraram o protagonismo dele, colocaram ele como um policial que foi mordido. E nessa parte tem uma baita de uma referência, que no armário que fica atrás dele tá escrito Jojo, que é uma referência a um anime muito famoso no Japão, e que agora eles estão animando esse anime, e tá na 5ª temporada, então vale muito a pena dar uma conferida no anime. Como é que 2 pessoas conseguiram sobreviver a um apocalipse zumbi dentro de uma delegacia, sendo que os policiais que estavam lá dentro morreram? Por que será? No vídeo que eu fiz falando sobre as coisas que eu aprendi sobre Resident Evil, que é esse vídeo aqui, que eu deveria ter falado no começo do vídeo e eu não lembrei. Desculpem, eu tô tentando aprender a fazer isso aqui ainda, não pegando jeito. Eu falei que a Umbrella tinha meio que uma aliança com os Stars, porque a Umbrella era quem fornecia tudo pra cidade. Brian Irons recebia propina de William Birkin. Tem um momento do jogo que tu encontra um bilhete que nele está escrito que o chefe recebia a propina do William, que além de receber esse dinheiro, ele era encarregado de vigiar todos os membros da Stark que estavam dentro da mansão, que ele fez uma baita trollagem com o pessoal que trabalhava lá. Ele pegou o cofre, levou para outra sala, ele escondeu as armas numa sala que estava trancada até segunda ordem, e além disso ele ficava dando ordens estranhas pro pessoal, e ele matava os próprios policiais. Então por isso que 2 pessoas conseguiram sobreviver dentro de uma delegacia, enquanto todos os policiais que estavam lá dentro acabaram morrendo. Uma diferença que é muito foda da questão da perspectiva de cada personagem é que a história da Claire se passa mais dentro da delegacia, porque ela tem que cuidar da Sherry e ao mesmo tempo ela tem que lidar com o louco do Irons. Então ela tem certas prioridades para resolver na delegacia durante o jogo. E já o Leon, ele fica um pouco na delegacia, mas logo ele vai pro subterrâneo, que lá na parte da prisão ele encontra um repórter chamado Ben,
os dois começam a conversar e ele passa todas as informações possíveis. Beno estava fazendo uma pesquisa sobre o chefe Irons, sobre essa propina que ele ganha da Umbrella. Mas aí, né, ele foi pego e, né, foi preso. Mas como ele estava preso, ele precisava que outra pessoa fizesse isso no lugar dele. Então ele pediu por Leon descobrir tudo sobre o Irons e incriminar ele, etc. E quando eu falo sobre prioridades, eu digo que pra Claire era a Sherry e já pro Leon era a Ada. E aí que nasce o maior romance que é muito estranho no jogo. Fica nesse negócio de um olhar pro outro, aí ficam se chamando pelo nome e nunca acontece nada. E isso é uma coisa muito normal em Resident Evil, porque sempre que eles se olham, eles falam o nome um do outro. Mas depois de ver as duas perspectivas do jogo, encerra no mesmo lugar, que é enfrentando o William Birkin transformado com um G-Vírus. William Birkin, ele era um dos cientistas encarregados pelo G-Vírus, até que pessoas da Umbrella se infiltraram e acabaram matando ele. E ele acabou se injetando com o próprio vírus e ele virou um monstro, que é o que tu enfrenta. Ele acaba meio que fazendo uma mutilação no esgoto e o vírus meio que se espalha e o pessoal vira um monstro. E nisso tem o nosso lindo sobrevivente Hank, que além dele vai ter o Tofu, que é uma coisa genial, né? Um Tofu correndo por aí. Quais são as chances de tu ver um Tofu caminhando por aí? Os japoneses são incríveis, eles têm uma mente que tá pra ser estudada ainda. Mas com isso eu concluo esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dele. Então não se esqueça de apertar no botãozinho que ele é tipo assim, ó, e tem um negócio aqui, ó, uma curtida. E também apertar no botão vermelho para poder se inscrever no canal, é claro, porque é muito importante para poder acompanhar. E também ativar aquele sino, sabe aquele sino lindo? Muito bom para poder receber notificações de quando eu tô lançando vídeos no canal. Então é isso aí, eu agradeço muito por você que assistiu esse vídeo até aqui. Você tem o meu muito obrigado, e então até mais.